Olá! Não é difícil perceber o redimensionamento que assumiu a família brasileira ao longo das últimas décadas. O número de casados diminuiu, o total de divórcios aumentou. Mais de 37% dos lares no país são providos pelas mulheres. Os arranjos matrimoniais que fogem do tradicional são cada vez maiores. Homossexuais assumidos dividem o mesmo teto em 60 mil domicílios, conforme dados do IBGE. Mas afinal, o que é o poliamorismo e a união poliafetiva? E a união homoafetiva já alcançou ampla legitimidade social? Essas e outras questões serão respondidas agora no Justiça em Foco, um programa do Jus TV, o seu canal de justiça e cidadania. A pluralidade das famílias do século XXI é o tema de hoje no seu Justiça em Foco. Para ajudar a esclarecer as dúvidas, temos no nosso estúdio, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o assessor jurídico e mestre em Direito, Salomão Rezedá, a psicóloga Selma Evangelista, especializada em causas da família, e o professor da Universidade Católica de Salvador, doutor em Ciências Sociais, Giancarlo Petrini. E eu começo com o senhor, professor Petrini. Como é que nós podemos definir a família no Brasil de hoje? Certamente, por causa de tantas mudanças que acontecem na sociedade e na cultura, também a família encontra-se em situação de mudança. Por isso, encontramos ao lado das famílias constituídas por um homem, mulher e seus filhos, também famílias reconstituídas, que são fruto de uma segunda união depois de um divórcio, e também as famílias monoparentais, muito numerosas no Brasil, ou porque por causa de uma separação, ou talvez por nunca também ter havido uma verdadeira união. Na maior parte das vezes se trata de mulheres que convivem com seus filhos e cuidam de toda a responsabilidade com um grande peso. Outras vezes, bem mais raramente, se trata de homens que cuidam dos seus filhos sem a presença da mulher. Há também outras formas de viver o afeto nos dias de hoje. O que interessa, do meu ponto de vista, é dizer que quase sempre permanecem nas diversas formas de vida familiar, aquilo que poderíamos considerar a característica fundamental da família, desde os tempos do homem de Neandertal até hoje ou ontem, podemos dizer. Quer dizer, a cooperação entre sexos e entre gerações, de tal maneira que aquela família esteja aberta para gerar vidas novas e educá-las e, portanto, garantir uma ordenada sequência, sucessão de gerações. Esta, digamos, é a característica que pode ser encontrada em quase todas as formas de vida familiar, nas formas de vivência do afeto. E isto é de fundamental importância. Um governo se interessa em regulamentar juridicamente formas familiares exatamente porque não para validar o afeto entre duas pessoas, mas para garantir uma ordenada sucessão de gerações e proteger a prole, as crianças, de tal maneira que as características que não podem faltar numa família são esta cooperação entre os sexos e entre as gerações. Até tem alguns que dizem, quanto maior a cooperação entre sexos e entre gerações, maior a civilização daquela sociedade. E que talvez o momento de crise que nós vivemos hoje é uma menor disponibilidade por diversas razões, porque homem e mulher trabalham fora de casa, etc. Uma menor disponibilidade a esta cooperação. E, doutor Salomão, a justiça brasileira ela acompanha essas mudanças? Murilo, na realidade, a justiça brasileira ela não consegue ficar paralela a essas mudanças. Seria até impossível, porque na realidade a sociedade clássica, que a sociedade hoje ela tem uma velocidade quase que inalcançável. Então, na realidade, há uma mudança social, né? Muda-se, traz novas informações,
os estudiosos pegam aquilo, encaixam aquilo dentro do regramento abstrato, né, da Constituição, das leis civis, e isso é trazido aos advogados, e os advogados eles trazem isso ao tribunal num processo, e o juiz decidirá se aquele argumento está de acordo com os preceitos. Essa evolução, ela é uma evolução que se prolonga ad infinito. A gente não tem como chegar, eu não tenho como chegar e falar, olha, estamos no momento de maturação. Não, efetivamente não. Estamos ainda no momento de transformação. A grande transformação dentro do direito de família que a gente teve há pouco tempo, né, há menos do que 50 anos, foi a mudança da Constituição, de todo um regramento de 1969 para agora uma Constituição de 88, que traz a família em abstrato, né? Em 1969, a Constituição dizia que o Estado protegia apenas a família casamentária. A gente tinha N consequências disso, como, por exemplo, a discriminação dos filhos que não nasciam do casamento, né, que eram os filhos ilegítimos, contra os filhos legítimos. A Constituição de 88 ela vem e abraça isso de uma forma muito mais tranquila, dizendo que a família, base da sociedade, merece especial proteção do Estado. Então, ela não traz o conceito, melhor dizendo, o adjetivo para a família. Ela só fala em família. Perceba que o nosso querido professor Petrini, ele falou aqui na resposta dele, ele falou, se eu não estou enganado, em 5 vezes em afeto. Afeto, afeto, afeto. Esse é o pensamento de hoje. Junta-se pelo afeto e não por laços jurídicos. E o direito, ele tem chegado nisso. Os tribunais têm chegado nesse ponto de reconhecer a família, não por aquela situação quadrada, mas pela pluralidade de um afeto. É sintomático disso que o senhor está falando, a questão da Bahia ter sido o primeiro estado a ter o Fórum das Famílias, assim mesmo, no plural, reconhecendo essa variedade de possibilidades? Claro, com certeza. Isso foi um grande passo do nosso Tribunal de Justiça em trazer essa denominação para o novo fórum, né? Passou a ser chamado agora Fórum das Famílias. E ele segue uma linha que vem sendo acompanhada por todo o sistema jurídico brasileiro. Inclusive no Senado, né, lá no Congresso Nacional, tramita o Código da Família, das Famílias, ou o Estatuto das Famílias, que já é uma representação de toda a mudança de pensamento que foi germinada pela Constituição de 88. Hoje a gente diz que família, né, nas salas de aula, no mundo acadêmico, a gente diz que família hoje é um conceito indeterminado. Se eu perguntar a você o que é família, você vai parar, olhar para cima e falar, bom, família sou eu, minha esposa, meu filho. E eu te pergunto, e seu pai? E sua mãe? Não é sua família? Aí você vai parar e falar, sim, Salomão, bom, meu pai e minha mãe. Aí eu te pergunto, e seu avô? Sim, tudo bem. E aquele seu amigo que vive com você desde quando você era de colégio, do maternal, pode ser considerado sua família? Eu posso fazer várias interrogações. Doutora Selma, que tipo de transformação nossa sociedade está passando que resulta nesses novos arranjos familiares? Bem, historicamente, nós estamos assistindo hoje, ou há algumas décadas, e isso se deve a alguns fenômenos, inclusive a questão da mulher, né? A questão do feminismo, aí, a questão do posicionamento da mulher, a questão da igualdade de gênero. Atrelada a isso, tem um outro aspecto que eu acho que é interessante frente à fala das outras pessoas aqui, que vem a questão assim, do lugar da criança, do lugar do adolescente, o que não existia há algum tempo atrás, não é? A criança era comandada pelos pais, não tinham os direitos garantidos. Então, com o advento do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, então foram surgindo questões pertinentes a esse lugar, ao lugar do pai, ao lugar da mãe dentro dessa estrutura. Atrelada a isso, nós estamos vendo também o quanto hoje as pessoas estão tendo uma condição de vida diferenciada, mais longas, né? Hoje a gente assiste aí os avós mantendo famílias, a questão do desemprego também, isso é um fator relevante para que a gente possa estar entendendo desses fenômenos que estão também acompanhando. Mas o que a gente assiste? A gente assiste hoje um entendimento, até quando o professor falava, de que assim, se hoje a mulher está no mercado de trabalho, se este homem também está no mercado de trabalho, essa família hoje, a manutenção dela é mantida por dois, como é que é a divisão de papéis, como é que é a divisão de funções dentro dessa nova estrutura? Então a gente tem um entendimento também de que a base está na educação,
educar meninos e meninas para estar nesse lugar. Por quê? Se antes as meninas eram criadas da ordem do privado, ou seja, as meninas cabiam o cuidado, a manutenção, né? E os meninos cabiam sair, buscar no mercado de trabalho a manutenção e o sustento, hoje não. Hoje os dois estão nesse mercado. Hoje tem uma outra questão que é bastante relevante, dito aqui pelo advogado, que é a questão da escolha. Se antes eu escolhia somente por uma visão dentro de um modelo de família nuclear, hoje a gente tem aí os vários modelos, as novas formas de se relacionar em família. Ok, doutora, e é sobre essas escolhas que a gente vai continuar no próximo bloco. Vamos para o intervalo, mas é rapidinho, voltamos já. Ter uma segunda chance é uma oportunidade que nem todos têm. Eu estou tendo e agarrei com toda a minha alma e toda a minha dedicação. O programa Começar de Novo tem essa função: contribuir para que aqueles que um dia cometeram um crime possam se erguer e voltar à sociedade com oportunidades iguais. Eu agora vou dizer bem sinceramente, eu bato no peito e digo: agora sou gente, eu tenho uma profissão, eu trabalho, eu me sinto igual a todo mundo. Se você é empresário, conheça as vantagens de ser um apoiador do programa Começar de Novo e contribua para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lado a lado com a cidadania. O mundo não para de mudar. Nesse mundo dominado pelas novas tecnologias, velocidade é a palavra de ordem. E negar esse ritmo é perder o passo da história. E é pensando em você, cidadão, que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia segue acompanhando essas mudanças para estar sempre ao seu lado. Acesse www.tjba.jus.br e confira todos os serviços online que estão disponíveis para facilitar a sua vida. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lado a lado com a cidadania. Você está assistindo Justiça em Foco, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O tema do programa de hoje é a pluralidade das famílias do século XXI. Aqui no nosso estúdio, o assessor jurídico e mestre em Direito Salomão Rezedá, a psicóloga Selma Evangelista e o professor da Universidade Católica de Salvador, doutor em Ciências Sociais, Giancarlo Petrini. Doutor Salomão, em agosto de 2012, na cidade de Tupã, no estado de São Paulo, foi reconhecida uma união poliafetiva. Na verdade, foi um homem que registrou em cartório a sua união com duas mulheres. Como é que isso funciona juridicamente? Olha só, Marcos, esse reconhecimento em Tupã, em 2012, ele causou um alvoroço jurídico, né? Foi algo inédito. A convivência com mais de uma pessoa, principalmente aí, não sei se por causa de tradição ou qualquer tipo de coisa, de um homem com duas mulheres, não necessariamente só um homem com duas mulheres, é algo que acontece socialmente. Mas foi a primeira vez que ele bateu as portas do Poder Judiciário. E acredito eu que isso acontecerá de forma reiterada daí para frente. Só para te dar um exemplo, agora em abril de 2013, houve em Manaus, na quarta vara de família de Manaus, foi reconhecida o direito de duas mulheres que conviviam ao mesmo tempo com o mesmo homem, e esse rapaz faleceu, e aí no âmbito sucessório foi reconhecido para elas, ou seja, reconheceu-se a união estável, poliafetiva, vamos dizer assim. Na minha opinião, esse reconhecimento foi um primeiro passo, na verdade um largo passo, mas que acho que os tribunais do Brasil, e não só restrito aqui à Bahia, ainda não estão preparados para essa linha de pensamento. Foi um passo super evoluído. Daqui a algum tempo, se você pegar a escritura lá, fala muito no caso de falecimento de um dos dois, certamente nós poderemos já estar num nível mais avançado. Mas hoje foi um passo muito à frente para o que o direito, na prática, ele recebe.
Como é que o senhor vê, professor Petrini, esse tipo de situação? Eu penso que são situações ainda extraordinárias e que a sociedade atual tende a tolerar, porque cada cidadão tem o direito de organizar a sua vida privada da maneira que melhor entender, mas que me parece difícil que receba uma legitimação estável do governo. Por quê? Por uma razão muito simples: se tudo é família, nada é família. Nós temos o direito de descaracterizar a família, vamos dizer assim, tradicional, constituída por um homem, mulher e seus filhos. Nós temos o direito de ferir os seus interesses, de permanecer como a forma mais organizada, mais estruturada, milenarmente conduzida durante então milênios. Então, eu acredito que nós não temos este direito. Se é justo reconhecer até onde vai o direito daquelas pessoas, de reconhecer seus direitos, etc., nós não podemos ignorar outros direitos estabelecidos, também pensando aos interesses da sociedade. Doutora Selma, o que leva a uma situação de poliamorismo, né, que resultou nesse casamento múltiplo lá em Tupã? Então, de forma contextualizada, nós assistimos, ainda que de forma velada, muitas pessoas se relacionarem, terem mais de uma relação afetiva. Eu penso que na medida em que a sociedade vai se permitindo a estar no enfrentamento, a estar falando, a estar trazendo e tendo visibilidade esse tipo de relacionamento, me parece que as pessoas vão se permitindo a estar se colocando dentro desse contexto, que ainda, podemos assim dizer, é a realidade na sua grande maioria. Não, nós ainda temos um padrão de comportamento onde as pessoas têm muita dificuldade de se abrir sua relação para uma entrada de um segundo, de um terceiro ou de qualquer outro em quantidade nos relacionamentos afetivos. Em todos o contexto de família, não só nas famílias heterossexuais, mas nas famílias também homoafetivas e outras formas também de se relacionar. É algo, eu diria que é um fenômeno que está aí, está posto, e que na medida em que nós estamos assistindo à lei, atuando aí, digamos, autorizando esse tipo de relação, então pressupõe que há uma sociedade aí que vai estar se posicionando e a partir daí vendo de que forma cada um vai estar lidando desse seu lugar, dentro do seu direito enquanto sujeito. Então a senhora acredita que é essa liberdade que hoje se vive na sociedade que leva a esse tipo de relacionamento? Eu penso que hoje nós estamos assistindo as pessoas permitindo ao novo, se permitindo a aceitar melhor as diferenças. Ainda que existam algumas condutas, alguns comportamentos contrários, mas na sua grande maioria a gente tem assistido uma maior tolerância frente a essas diferenças, frente a esses novos comportamentos e a esses novos fenômenos. O senhor acredita, professor, que esses relacionamentos eles já tenham adquirido perante a nossa sociedade legitimidade? Eu, sinceramente, acredito que não. Acredito que é o mundo da mídia, é o mundo de uma certa cultura mais refinada e outro é a cultura brasileira, do povo, que está ainda muito ligado e enraizado numa convicção de que o afeto não é capaz de sustentar uma relação durante muito tempo. Se tem alguma coisa que é frágil, efêmero, volátil, é o afeto. Se nós realmente escolhemos o afeto como fundamento de qualquer união, de qualquer tipo de matrimônio, de família, nós vamos zerar, anular a família. É como o início de um processo que não poderá terminar senão com a anulação da família.
A família é constituída por duas dimensões, uma dimensão subjetiva, que é o afeto, mas uma dimensão objetiva, que é o conjunto daquelas relações que são permanentes. A filiação é permanente e, juntamente com a filiação, então, a descendência e a ascendência, algo que é estrutural. E uma família monoparental, você sabe o que é? Vamos acompanhar uma matéria produzida pela nossa Central de Jornalismo que mostra a história de Dona Virgínia. O meu nome é Virgínia Barbosa, sou professora aposentada, casei jovem, tive 2 filhos, posteriormente me separei, mas sempre estive à frente da nossa casa. Depois de um tempo nos separamos, eu fiquei com os meninos, tornei a casar, mas não tive filhos. E criei eles praticamente que sozinha, se bem que meu companheiro na época me ajudava muito. Meu filho mais velho conheceu uma menina, levou para morar com ele. Ela tinha 12 anos, ele tinha 14. E aí logo com pouco tempo engravidou. Levaram mais um tempo juntos. Quando se separaram, ela levou o filho, depois do filho retornou, e hoje vive aqui com a gente também, onde eu crio, mantenho, o pai divide comigo a escola e o restante, a sobrecarga é minha. O pai dele trabalha. E meu segundo filho, que é Felipe, não trabalha, está doente, aguardando uma cirurgia. E eu venho aí até hoje lutando, correndo atrás e mantendo a casa sozinha mesmo. A mim, eu estou achando ótimo. Pelo menos tenho ele de meu lado, tenho os 2 filhos e não estou sozinha. Uma família feliz, que brinca o tempo inteiro, às vezes briga. 10 minutos depois está tudo resolvido. Não guarda mágoa, não tem ódio. Sempre é uma família feliz. E você é feliz? Ao lado dela, sim. Mesmo que eu viesse a casar hoje, eu viria conviver, morar com minha mãe. Porque eu não me vejo longe dela, acho que ela precisa da gente e nós também ainda precisamos muito dela. Eu sou muito feliz com meus filhos e meu neto. Essa é uma situação muito comum hoje em dia, que a senhora até comentou já há pouco tempo, doutora, dessa questão da mulher que assumiu novos papéis com a liberação feminina, né? Isso. Então nós estamos assistindo, Salvador mesmo é uma cidade que se tem pesquisa onde há um predomínio de famílias monoparentais, ou seja, com um único provedor, e na sua grande maioria são mulheres, em que isso se dá. Aí quando nós estamos aqui olhando para todos esses fenômenos que vêm acompanhando essas transformações, estamos assistindo cada vez mais os filhos demorando a sair de casa. E aí a gente entende que essa demora de sair muitas vezes se deve à falta do emprego, à questão realmente da dificuldade de se manter sozinhos. E com isso essa família, esse pai e essa mãe, que deveriam estar no entendimento do que a gente chama em família de ninho vazio, eles têm de volta muitas vezes, né, alguns filhos que até saíram, que retornam, e aí há também a função desses avós de mantenedores e cuidadores de netos e netas. Então, o que nós estamos assistindo hoje são essas transformações também. Cada vez mais, o número de jovens que tendem a demorar a sair por conta desse fenômeno aí do mercado de trabalho tem aumentado. Eu queria dizer que diversos estudiosos chamam a atenção sobre a ambiguidade
do ponto de vista social destas famílias, porque de um lado a família monoparental, vamos dizer mais diretamente, a mulher que se liberta do jugo que às vezes a relação com o marido constituía, é uma conquista de liberdade, ela ganha o seu dinheiro, ela dá conta das suas responsabilidades e cuida da família. Por outro lado, sobrecarrega a mulher que é chefe de família de uma maneira extraordinária. Mais uma vez, é a mulher que é penalizada, porque são pouquíssimos os homens que dão conta sozinhos de uma família. E quero dizer que, mais uma vez, se verifica que todo o peso da vida recai sobre a família, que deve trabalhar, cuidar da casa, educar os filhos, acompanhá-los na escola, cuidar de toda a situação de saúde, etc, etc. Existe também a situação da nova família contemporânea em que a mulher é a chefe da família, o homem fica em casa cuidando dos filhos e ela sai para trabalhar. Como é que a justiça vê essa situação de, por exemplo, um homem que vive, né, numa família como essa, se separa da mulher? Ele tem o direito de pedir a pensão alimentícia também, doutor? Sim, com certeza. Hoje a gente trabalha em um sistema igualitário. Tanto o homem quanto a mulher, eles têm os mesmos direitos. Coisa que não acontecia um tempo atrás, né? Que a mulher era doméstica, ficava em casa, não tinha nenhum tipo de renda. Só a título de curiosidade, no Brasil chegou a ter um momento em que o homem e a mulher quando ela se casava, ela tinha o mesmo CPF do marido, porque ela não era considerada um sujeito de direitos, ela não podia negociar, tudo era com o homem. E aí hoje a mulher, através de revoluções, queima de sutiã e toda a capacidade, né? Eu costumo dizer que a mulher é um ser mais evoluído do que o homem, é o ser 2.0 do homem. A própria Bíblia fala que a mulher veio do homem. Então primeiro veio o rascunho, depois veio a obra-prima, que é a mulher. E aí ela conseguiu chegar nesse patamar. E hoje a mulher ela tem capacidade econômica, hoje a mulher ela sai de casa, alguns maridos ficam em casa, ou por estarem desempregados, ou por opção de vida mesmo, e isso resulta nas mesmas responsabilidades que o homem tinha. Então é muito normal, pode até soar um pouco estranho no ouvido da gente, né? Como é que um homem pede uma pensão à mulher? É mais ou menos assim, eu costumo brincar no mundo acadêmico dizendo assim, geralmente a gente dá o exemplo que o homem trai. Quando a gente fala que a mulher trai, soa um pouco diferente. É a mesma coisa para os alimentos. O homem que pede alimentos para a mulher, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é, ué, esse rapaz ele é encostado, por que ele não vai trabalhar? Mas a gente tem que pensar que os direitos são os mesmos. Se o homem tem o direito a pedir, a mulher tem o direito a pedir alimentos, o homem também tem. Existe até um simbolismo que diz que preferencialmente a guarda deve ficar com a mãe. Isso não existe, claro, existirá no início da vida, em que a mãe tem que amamentar e coisa e tal, mas no prolongar, a briga da guarda de pai e filho, o pai e mãe, melhor dizendo, o filho fica para qualquer um. Nós vamos parar rapidinho, mas já voltamos com o nosso debate. Até já! A cada 8 minutos, uma criança é vítima de abuso sexual. Só em 2012, mais de 60 mil novos casos foram denunciados em todo o país. E 48% dos casos de agressão a essas crianças e adolescentes foram praticados por integrantes da própria família. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. A Justiça da Bahia na palma de sua mão. O TJ Mobile é um aplicativo que possibilita acompanhar de forma simplificada o andamento dos processos em todas as instâncias do Judiciário. Para baixar o aplicativo, é fácil e gratuito. Basta acessar o novo portal do Tribunal de Justiça. Modernizar e facilitar o acesso ao serviço do Judiciário. Esse é o nosso compromisso. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lado a lado com a cidadania. Estamos de volta com Justiça em Foco, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Hoje discutindo o tema A Pluralidade das Famílias do Século XXI. Aqui com a gente o assessor jurídico e mestre em Direito, Salomão Rezedá,
a psicóloga Selma Evangelista, especialista em causas da família, e o professor da Universidade Católica de Salvador, doutor em Ciências Sociais, Giancarlo Petrini. A sociedade hoje ela tem a mente aberta e menos preconceito para aceitar esse tipo de relacionamento, doutora? Bem, o que nós estamos na atualidade vivenciando é a possibilidade das pessoas estarem respeitando a dignidade humana, o direito das pessoas de escolherem a sua forma de estar nas relações. A sociedade tem passado por essas transformações, todas essas que nós acabamos aqui de sinalizar, e o que nós estamos assistindo hoje eu diria assim, que é uma aceitação dessas novas formas de se relacionar. Então, hoje já é possível se conviver com famílias, com casais, em relacionamento homoafetivo, devido a todas essas transformações, a esse entendimento de que o que torna um casal, família, é na medida em que essas pessoas assumem enquanto pares, se relacionarem e formar esses núcleos familiares. A sociedade ainda estranha, sim, ainda é possível a gente perceber um certo estranhamento por parte de algumas pessoas, mas eu já vejo algumas condutas onde as pessoas respeitam e tendem a aceitar esse tipo de relação também. Professor, como é que o senhor caracteriza essas transformações? São realidades que existem e, como nós dizíamos antes, há uma justa postura de tolerância, de respeito, porque independentemente da opção sexual, cada pessoa merece todo o respeito e tem total dignidade, de modo que na vida privada podem se organizar como achar mais conveniente. O que exige mais cuidado, e eu diria a necessidade de mais estudos, é ver exatamente o que é que acontece com estas crianças que são educadas somente por 2 homens ou somente por 2 mulheres, num prazo longo, de 10 anos, de 20 anos, o que é que acontece efetivamente. Isto tem que ser, não podemos avançar exageradamente na base da esperança. Não, se Deus quiser vai dar tudo certo. Já existem diversos estudos nos Estados Unidos e até mesmo existe um estudo que inicialmente tinha sido planejado por uma grande universidade para querer mostrar como não havia nenhuma diferença nos filhos de casais homossexuais e de outros. Mas na realidade acabaram encontrando dificuldades na escola, no aprendizado, etc. Diversas coisas que eu não sou capaz de reproduzir aqui. Eu quero dizer, vale a pena multiplicar estudos para que quando uma pessoa individualmente dá um passo, é total responsabilidade dele. Quando é a sociedade que em conjunto dá um passo, é necessário muito mais reflexão, muito mais segurança de que o passo é bem dado. Pelo que o senhor acompanha no dia a dia, doutor Salomão, esses novos arranjos, eles são sinônimo de filhos traumatizados? Olha só, Marcos, pelo mundo processual, que é o mundo que a gente recebe aqui no nosso tribunal, eu verifico que essa questão do trauma, ela não se faz presente. Na verdade, essa questão a união homoafetiva, como é que ficariam os filhos, essa foi uma discussão já existente quando se debatia muito acerca da possibilidade ou não do homossexual adotar. Dizia-se, né? Olha, um casal homossexual que vai adotar vai desvirtuar a sexualidade da criança e aquela criança vai acabar sendo um outro homossexual. E por conta disso, novos homossexuais surgirão. A primeira pergunta que se faz é o seguinte, bom, aquela pessoa que é homossexual, ela nasceu de um hétero. Então a gente não tem muito problema quanto a isso. Quanto à questão do impacto social, infelizmente aí, o professor Petrini pode até discordar de mim, mas é um pensamento um pouco egoístico, mas alguém vai ter que enfrentar a normalidade da sociedade. Se não fosse assim,
as mulheres hoje nós não estaríamos acompanhadas da nossa querida doutora Selma aqui. Se fosse assim, as salas de aulas não estariam hoje abarrotadas de mulheres em um número muito mais elevado do que os homens. Nos Estados Unidos, na década de 60, se um negro entrasse no ônibus, um branco entrasse no ônibus, melhor dizendo, o negro teria que levantar para dar o lugar ao branco. Não existiam escolas em que existiam brancos e negros. Algum negro teve que ir até lá e enfrentar essa carga social. Esse é um período de transição. Concordo com o professor Petrini, os estudos são válidos, mas alguém, infelizmente, se a gente quiser evoluir, alguém vai ter que chegar lá. Alguma mulher teve que queimar sutiã para chegar onde está hoje. E aí, essa é um ônus que alguém vai ter que carregar. Mas processualmente, a gente não consegue identificar isso. A pergunta que se faz é melhor uma criança em uma instituição com outras crianças ou é melhor ela convivendo num seio familiar, ainda que esse seio seja revestido por 2 mulheres, por 2 homens ou por um homem e uma mulher? Eu acho que a questão aí é uma questão de como a própria pessoa está pronta para receber o filho, né? Nós vimos casais hoje que não tem condição nenhuma de criar um filho. A senhora parece que concorda que eu penso que você toca num ponto bastante pertinente, porque o que leva a uma criança a apresentar alguns sintomas no contexto familiar não está diretamente relacionada à opção sexual dos pais, mas sim dessa conduta, desse ser pai, desse ser mãe nessa relação, do seu compromisso, da sua forma, inclusive com essa chegada desse filho que pode ser pela via biológica, pela via da adoção, ou até mesmo sendo filho de um dos parceiros ou da parceira. Então, assim, é importante que a gente entenda que não é a escolha sexual de um dos pais que vai determinar, inclusive, a sexualidade do filho, mas são outros fatores. Inclusive, Marcos, eu sei que o nosso programa vai abordar a questão da adoção, mas se você for perguntar à sociedade, a sociedade vai dizer assim, a maioria, né? Olha, adotar é um ato lindo, eu quero adotar. Eu quero ter uma criança adotiva. Você vai ver que tem uma parcela muito grande da sociedade. Agora muda a pergunta para aquelas pessoas que não têm filhos ainda. Você já tem seu bebezinho. Mas se você não tivesse filho, você preferiria primeiro ter o seu ou adotar? Você geralmente, você ou qualquer outra pessoa vai me dizer assim, não, primeiro eu vou ter o meu, depois eu faço minha contribuição social. Não é que o amor seja diferente, é porque na verdade ele não está preparado para aquela situação de adoção. Ele primeiro quer se sentir um ser reprodutor para depois chegar para uma adoção. Então não adianta a gente forçar a adoção, porque não há uma questão do preparo, aí é mais um aspecto mais psicológico, como a doutora falou. Professor Petrini, se coloca muito que a desestruturação das famílias é o que resulta hoje no que nós vemos em um aumento na criminalidade, do abuso do uso das drogas também. O senhor acredita que esses novos arranjos afetivos, eles podem diminuir ou aumentar esse tipo de quadro? Enquanto o afeto dura, certamente o afeto tende a acolher e cuidar. O problema é que ninguém pode garantir que uma relação afetiva dure mais do que o prazo do crescimento de uma criança até a maturidade. Então, é exatamente esta que é a questão, do meu ponto de vista, é que nós estamos tão afoitos e tão apressados para resolver, reclamar conforme esta grande onda, que é uma onda de moda, que não levamos em consideração de uma maneira adequada todos os fatores que entram em jogo. E então isto pode significar uma maneira apressada agora de querer resolver questões que exigem alguma resposta, mas que não são suficientemente amadurecidas para que a resposta seja sensata, equilibrada e justa. Olha, o nosso debate foi bastante proveitoso. Eu gostaria de agradecer a contribuição dos senhores. E o Justiça em Foco de hoje termina aqui. Esperamos ter colaborado para você conhecer melhor os novos arranjos da família brasileira contemporânea. E lembre-se que esse é o seu canal de justiça e cidadania, o JusTV.
Esperamos a sua contribuição, cidadão. Mande sugestões de pauta para esse e-mail que aparece aí na tela. Para acompanhar todos os programas do Jus TV, acesse www.justv.tv.br ou www.tjba.jus.br. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema polêmico. Até lá!